Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à videoaula 4 para o curso de operador de máquinas pesadas da Status Escola de Profissões. Eu sou Rodrigo Ruiz Miranda, sou técnico em segurança do trabalho e estarei com você nesta videoaula tão importante. Bom, dando continuidade aqui nos nossos estudos, pessoal, nós estávamos falando sim da NR11, certo? Falamos lá da NR11, que é a principal da profissão. Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, não de pessoas. Então, máquinas que são sim regidas pela NR11 não são destinadas a transporte ou elevação de pessoas, somente de materiais. Isso tem que ficar bem claro para todos vocês operadores. Falando da NR11, nós falamos sobre o cartão de identificação, que sim, ele tem que ficar visível, né? E o operador ele tem que portar esse cartão durante todo o seu turno de trabalho ali. Então, cada empresa vai adotar um procedimento, mas o importante é que você tenha esse cartão. E a Status Escola de Profissões, a nossa escola sim proporciona, além do certificado, o cartão, ok? O cartão, conforme a própria norma regulamentadora, a NR11, fala, ele tem validade de 1 ano, ok? Salvo o imprevisto e para revalidação, o empregado sim deve passar por exames de saúde completo por conta do empregador. Então, quando este item da norma fala que o cartão terá validade de 1 ano, ele fala que sim, a carteirinha, sua carteirinha de operador, ela tem que ser renovada todo ano. Isso é muito parecido com uma CNH. Você faz a CNH, você faz lá o exame, você faz todo o curso para ser habilitado a dirigir o carro ou o caminhão, seja lá o que for, apenas uma vez. Porém, a cada 5 anos, a cada 10 anos, enfim, você tem que fazer a renovação da sua carteira nacional de habilitação. O curso é exatamente a mesma coisa. Você faz o curso uma vez só e depois você tem que sim estar renovando, tem que estar reciclando. O processo de renovação, o processo de reciclagem pode ser feito sim com a nossa escola e é bem simples, é bem fácil. Você tem que entrar em contato conosco, que sim, nós explicaremos qual o procedimento. E em muitos dos casos, é claro, não precisa refazer todo o curso, até porque a própria reciclagem ela não tem a mesma carga horária da formação, ok? Então entre em contato conosco que nós explicaremos bem direitinho, de caso para caso, como que funciona. Mas o importante é que você mantenha o seu documento em dia. Então, o item que está na norma regulamentadora 11, que existe desde 1978 e sofre, sim, alterações durante alguns anos, mas ele é bem claro, o cartão terá validade de 1 ano. Então o pessoal às vezes me questiona e diz que isso não existe. Pessoal, está na norma, existe desde 1978, é mais antigo que a própria Constituição brasileira. Então nós, como escola, nós como operadores, a gente tem a obrigação de somente passar para vocês. Agora, se você quer renovar, se você quer deixar o documento vencido, aí realmente a responsabilidade é sua. Por quê? Pode ser que uma empresa lhe chame para fazer um teste. E se você não estiver com o documento em dia, você nem vai conseguir ser selecionado para esse teste, porque o documento está vencido. É a mesma coisa alguém chamar você para uma vaga de motorista e você está com a sua CNH vencida. Exatamente igual. Pode ser que também a sua empresa sofra uma fiscalização por parte ali do Ministério do Trabalho e Emprego. E se você estiver em cima de uma máquina operando com o cartão vencido, provavelmente a empresa vai ser penalizada. Então é muito importante com que você mantenha este documento em dia. Detalhe, lá na norma regulamentadora número 18, e aqui a gente também já pode falar que é obrigação da empresa fornecer gratuitamente essa renovação, essa reciclagem para você. Ou seja, se você estiver contratado por uma empresa, a empresa tem que pagar a reciclagem, a renovação para você. Mas é muito importante com que você, operador, tenha isso em mente, que o cartão ele tem validade de 1 ano. O curso não vence, mas o cartão sim. E claro que na reciclagem, dependendo da situação, você vai ter que ir lá operar a máquina novamente, até porque essas máquinas, sim,
elas evoluem, né? A tecnologia embarcada muda muito, então existem sim, às vezes, atualizações nas próprias normas regulamentadoras e por isso da importância de fazer essa reciclagem. Então, de caso para caso, a gente avalia, sim, se necessita uma prática maior, uma prática menor, mas o importante é que você, sim, recicle este curso todos os anos. Faça a sua reciclagem, mantenha o seu cartão em dia para evitar multas e penalizações para você e para a sua empresa, ok? Isso aqui nós estamos falando da NR11, que sim é a principal da profissão e fala em transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Lembrando que este é um treinamento genérico, que nós estamos falando aqui sobre as principais normas regulamentadoras. Nós não estamos entrando a fundo em cada uma delas, até porque senão seria um conteúdo muito extenso, mas estamos ressaltando a importância de você, operador, ter sim conhecimento de quais são essas normas, as normas que regem a profissão de operador de máquinas pesadas. Então estamos citando sim aqui alguns itens de algumas normas que são sim para o seu dia a dia, desde equipamento de proteção individual, desde lá o programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, o PGR, o GRO, que fala na NR1, seus direitos, seus deveres. Falamos na NR7 também sobre o PCMSO, e agora estamos aqui na NR11, que é a principal da profissão. Também, falando de máquinas pesadas, nós não podemos deixar de citar a norma regulamentadora número 12, que é muito importante também para a profissão, ok? Então, a norma regulamentadora número 12, ela fala também em alguns itens, em alguns pontos sobre máquinas. O nome da norma, ela fala o seguinte: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Existem diversos tipos de máquina e existem diversos tipos de equipamentos no meio industrial, no meio de terraplanagem, no meio da mineração. Então, quando se fala em máquina, nós falamos aí de um leque muito grande. Furadeira é uma máquina, lixadeira é uma máquina, nós temos aí alguns tipos de serra, é uma máquina, certo? Mas isso não tem nada a ver com a nossa profissão, a profissão de operador de máquinas pesadas. Quando nós falamos em máquinas e equipamentos, nós nos referimos também ao nosso ramo. Então existem sim anexos dentro dessa norma, que é a NR12, que fala em segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, destinados a cada tipo de ferramenta. Motosserra, máquinas manuais, enfim, diversos tipos de máquinas. Mas se tratando de máquinas pesadas, sim, tem alguns pontos aqui que nós precisamos fazer com que você tenha conhecimento. Lembrando que este curso é exatamente para isso. Você vai fazer essa parte teórica e depois, quando for fazer a parte prática, ela tem que ser específica na máquina na qual você será habilitado. Terá ali o certificado e a carteirinha de operador e estará, assim, apto a operar essa máquina. O tão realizado, o tão desejado, sim, sonho de virar operador, ok? Se você está assistindo esse vídeo aqui, se você que está assistindo essas videoaulas, recebendo esse conteúdo teórico, já é operador, melhor ainda. Então você já sabe como que funciona o ramo, mas este conteúdo serve também para você reciclar os seus conhecimentos. Lembrando que as normas existem desde 1978 e de lá para cá muita coisa mudou, inclusive as empresas, né? As empresas, elas foram adequando, sim, essa cultura de segurança no trabalho. Sem contar que, como nós já mencionamos anteriormente, muitas das empresas hoje não conseguem nem ser contratadas se não estiverem com toda a documentação em dia, desde documentação de máquina, como laudos técnicos, ou outros tipos de documentos assim, como inspeções, perícias, né? Até a documentação do operador. Por isso da importância de você hoje ter esse treinamento, ter esse conhecimento sobre as normas regulamentadoras, que sim são mais antigas que a própria Constituição. Muito bacana isso. A Status Escola de Profissões, sim, proporciona esse conhecimento aí para você. Então, falando de máquinas, né, falando da NR12, ela fala assim sobre segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. E dentro da NR12 vamos citar vários pontos sobre vários tipos de máquina. Existem sim anexos para cada máquina, para cada conjunto de máquinas, mas
falando aí do meio das máquinas pesadas, da linha de terraplanagem, nós não podemos deixar de citar alguns pontos, como medidas de proteção que existem nas máquinas, botoeiras de paradas de emergência quando as máquinas possuem, e esses tipos de itens, eles têm que sim ser verificados e têm que ser de conhecimento do operador. Lá no treinamento prático, quando você for fazer na sua máquina, o instrutor ele vai passar para você. Então você tem que ter ciência, ok? Isso é muito importante. Mas aqui no curso, na parte teórica, nós citamos também. E o bacana da NR12, já falando em máquinas, nós podemos citar que toda a adaptação de máquinas que não seja de fábrica, ou seja, não saiu de fábrica, ela deve ser precedida, ou ela deve conter, um projeto com um memorial e um cálculo de anotação de responsabilidade técnica, a famosa ART. Tem que ser feita por um engenheiro mecânico. O que eu quero dizer com isso? Se não saiu de fábrica aquela máquina com aquele equipamento, se não saiu de fábrica aquela máquina com aquele implemento, eu não posso adaptar, eu não posso fazer a famosa gambiarra. Muito comum no meio de máquinas pesadas, mas não pode ser feito. Porque se essa máquina vir a apresentar algum problema, se esse implemento cair, romper, quebrar, seja lá qual for o problema, a responsabilidade é sua, porque quem fez a gambiarra foi você. E geralmente o pessoal faz uma gambiarra, né? Vamos falar bem o dito popular, que é o nome gambiarra, ou agora até o pessoal está inventando outros nomes para gambiarra, como dispositivo, né? Acessório permanente, enfim. Mas que não deixa de ser, sim, uma gambiarra e uma adaptação que não é de fábrica, que não é precedida de uma anotação de responsabilidade técnica por um engenheiro. Ao fazer isso, você sim coloca em risco você danifica a sua máquina por estar diminuindo a vida útil dela. Geralmente o pessoal faz uma gambiarra sem ter nenhum tipo de conhecimento, porque se a máquina saiu de fábrica para aquela concha, por exemplo, se você coloca uma outra concha, solda algo a mais naquela concha, por exemplo, ela vai ter uma capacidade de peso maior do que ela foi projetada. Automaticamente ela vai apresentar problemas em sistemas hidráulicos, buchas, pinos, enfim. Então essa gambiarra, no começo, ou aparentemente, pode parecer muito legal, mas com o tempo vão aparecendo problemas, sem contar nos acidentes. Quando nós falamos aqui de segurança no trabalho, sim, é claro, nós lembramos dos acidentes. Então, traduzindo, não faça gambiarras nas suas máquinas e nos seus equipamentos, pois sim, vão ser prejudiciais, ok? Falando um pouquinho aqui da NR12, nesse sentido de máquinas e equipamentos, mas também falando sobre transporte em via pública. Olha, isso é muito bacana. E nós citamos um pouquinho antes alguns exemplos e também tentamos aqui desmistificar, né, sobre a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, qual tipo de categoria que eu tenho que ter para poder operar máquinas pesadas. Já falamos que não precisamos ali de CNH, certo? Mas sim ter o curso, ter o treinamento, que aí sim você vai estar habilitado a operar aquela máquina. Operar e dirigir são duas coisas diferentes, ok? Mas se eu tiver que transitar com essa máquina em via pública, é claro que eu vou ter que ter Carteira Nacional de Habilitação e me encaixo sim no Código de Trânsito Brasileiro. Claro que essa máquina ela tem que estar emplacada e ter todos os requisitos aí de um veículo que possa transitar em via pública. E quando eu vou transitar em via pública, que é o caso mais comum, por exemplo, da retroescavadeira, eu tenho que sim fazer este trânsito, esse translado, esse percurso, como se a máquina fosse um carro, ou seja, respeitando limites de velocidade. Claro que a retroescavadeira ela não alcança o mesmo limite de velocidade de um carro, né? Ela balança demais, ela vai trepidar, ela vai empinar. Mas alguns operadores não entendem isso. Acham que sim, ela deve andar aí a 50, 60 km por hora. Para uma retroescavadeira isso é demais, certo? Então você vai andar lá em terceira ou em quarta marcha aí pela rua com a retroescavadeira, com a caçamba dela, a concha virada, vazia, claro, e virada para baixo. Então, este é o jeito que a gente ensina, que é o jeito correto
para locomover, para transitar com a retro em via pública. Veja bem, aqui nós estamos citando o exemplo da retro, porque sim, é a máquina que mais transita em via pública, certo? Então, essa caçamba, essa concha, ela tem que ser virada, ok? Se ela ficar nesse sentido, nessa posição, aqui, nesta parte dela, ela possui uma lâmina ou dentes, certo? Quando você vai pegar lá o material, essa lâmina ajuda a cortar esse material, ou os dentes ajudam a cortar esse material. Vejam bem que eu falei 2 vezes a palavra cortar. Então, lâminas e dentes são feitos para cortar, para desagregar o material ali do solo, enfim. E esta lâmina, nesta posição, se você estiver transitando em via pública e ocasionar algum acidente, você também pode acabar cortando, machucando uma pessoa ou até mesmo um carro. Por isso, sim, nós instruímos que ela seja emborcada, virada para baixo e o mais perto do chão possível, até para evitar com que ela balance demais. E, claro, tirar o pé do acelerador, né? Reduzir a velocidade, ok? Então, esse é o jeito certo de transitar com a máquina, com a retroescavadeira em via pública. Quando nós falamos de outras máquinas, não possuem tanta incidência de deslocamento em via pública. Motoniveladora, sim, muitas vezes transita, se locomove em via pública, mas é mais raro, certo? Escavadeiras hidráulicas nem podem, vão em cima do caminhão, é claro, porque tem ali as esteiras. Rolos compactadores, quando vão transitar em via pública, eles já são mais lentos por natureza, né? É um equipamento que ele não tem tanta velocidade, ok? Se nós falarmos aí das minis, as minis também não tem tanta incidência de trânsito em via pública, né? De deslocar do ponto A ao ponto B. Quando eu falo transitar em via pública, eu falo sim, eu saí daqui do galpão da minha terraplanagem ou da empresa que eu trabalho e vou lá executar um serviço que fica a 2 quilômetros do local da minha empresa. Eu vou com essa máquina rodando. Quando é o caso da retroescavadeira, e sim, ela é emplacada, e sim, eu tenho CNH compatível com o peso da máquina, eu posso. Mas agora, em casos de outras máquinas, geralmente o pessoal coloca em cima do caminhão, prancha, e deste caminhão leva até o local. Por isso que nós falamos que sim, você não é obrigado a ter CNH para ser contratado por uma empresa. Motorista é motorista e operador é operador. Então, a pessoa responsável pelo caminhão prancha leva até a máquina até o local e o operador faz sim a retirada da máquina do caminhão e faz ali a operação. Esse seria o procedimento correto. Então, no caso de retroescavadeira, que é o caso aqui que eu estou citando, que é o mais comum, a lâmina, a caçamba, deve estar sim virada para baixo para evitar acidentes. E é claro, a parte traseira dela deve estar totalmente travada ali em posição retraída, ok? Lâmpadas giratórias, elas não devem ser ligadas, né? O famoso pisca-alerta. Se um veículo, se o equipamento ele está transitando em via pública, ele se encaixa no Código de Trânsito Brasileiro. E no Código de Trânsito Brasileiro, você, por exemplo, não anda com seu carro com o pisca-alerta ligado. Então, a máquina também não pode andar, ok? Então, sempre adaptar a velocidade às condições da pista. Ande com ela bem menor. Por mais que ela esteja transitando em via pública, estamos citando aqui o caso da retroescavadeira, ela não é um veículo destinado a transporte de pessoas. No caso da motoniveladora, no caso de qualquer outro equipamento. Como nós citamos anteriormente, NR11, transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Se o equipamento possui somente um assento, somente um banco, somente uma pessoa pode estar dentro dele. Somente uma pessoa pode estar transitando, trafegando com ele. Não pode dar carona e não pode carregar mais que uma pessoa dentro da cabine, ok? É extremamente proibido. Citei alguns exemplos aqui de máquinas que transitam em via pública e que, se forem transitar em via pública, sim, existe um procedimento. Claro, não falei do trator de esteira, porque esta é uma máquina que também é muito raro de rodar em via pública, transitar em via pública, além do peso dela, né, a robustez, a largura, enfim, temos aí o fator das esteiras que acabaria estragando provavelmente as vias públicas. Pás carregadeiras também são máquinas que muitas vezes podem transitar em via pública, mas sim tem que ter todo esse cuidado para ela ser emplacada e se encaixar no Código de Trânsito Brasileiro, ok?
Então aqui são algumas dicas que nós vamos passando para com que você, operador, no seu dia a dia, transporte, movimente o seu material, a sua carga, faça as suas atividades com clareza, ok? Falando ainda da NR12, né, nós falamos lá que não podemos fazer nenhum tipo de adaptação, colocar gambiarras na máquina, tá? Assim como também nós não podemos retirar nenhum tipo de parte móvel ou grade de proteção da máquina. Então, se a máquina saiu de fábrica daquele jeito, nós temos que manter daquele jeito. E aí, quando nós falamos em máquinas e equipamentos, né, a máquina, sim, ela possui muitas vezes capacidade para acoplar um equipamento. E é claro, aí a gente pode citar diversos, né, como rompedores, martelos hidráulicos, perfuratriz, garras, garfos, ok? Todos estes, sim, já saem de fábrica com este tipo de seleção, para você colocar no equipamento. E às vezes muda muito pouco a parte de comandos, a parte operacional, né? Então, se você adaptar aí um martelo hidráulico, um rompedor numa escavadeira hidráulica, os comandos vão continuar sendo os mesmos. Porém, você vai ter mais ali ou um pedal ou um botão que vai acionar essa trepidação, essa execução do movimento do martelo. No caso aí de mini carregadeiras, o pessoal muitas vezes coloca as vassourinhas, né, para fazer limpeza de rua, quando o pessoal trabalha na prefeitura. No caso de retroescavadeiras também, podemos colocar desde rompedores, desde martelos hidráulicos, até também garfos na ponta, né, para ela carregar outros tipos de materiais. Não tem problema nenhum se sair de fábrica. O que a gente não pode fazer é a famosa adaptação, o famoso jeitinho brasileiro. Porque se vir a acontecer um acidente, a responsabilidade é sua. Alguns sinais também, alguns dispositivos que nós temos que conhecer na máquina e mantê-los sempre em bom estado, são de fundamental importância para você, operador. Então, existem vários dispositivos aí na nossa máquina que nós, inclusive, podemos relatar no nosso checklist se estiverem com algum tipo de problema. Como? Sinais luminosos, desde lâmpadas, faroletes, né, que ajudam, sim, numa operação, ok? Pode ser, sim, com que você vá trabalhar à noite ou em turnos diferenciados, ou em condições climáticas que a visão é meio prejudicada, então esses sinais luminosos ajudam muito, ok? Buzina, como nós falamos, todo equipamento tem que ter, faróis, acabamos de citar também um exemplo, sinaleiras, piscas, as máquinas têm piscas, na sua grande maioria, alarme de partida de motor, sinal sonoro de marcha ré é obrigatório em qualquer equipamento. A própria norma fala nisso, depois mais para frente nós já vamos citar, ok? E o cinto de segurança. Então, de alguns aqui que nós citamos, o mais importante é, claro, o cinto de segurança. Este tipo de dispositivo, ele não pode ser negociado, ele é obrigatório e ponto. Capacete, luva, óculos, como nós falamos lá no começo do treinamento, ele fica a critério da empresa, conforme está no PGR, qual tipo de EPI que você vai ter que usar. Agora, o cinto de segurança não se negocia, ele se usa, e ponto. Rodrigo, mas eu não gosto de usar cinto. Rodrigo, mas o cinto isso. Mas Rodrigo, não, o cinto se usa. Então você, ao receber este treinamento e ao ir fazer o seu teste lá na parte prática, ou até mesmo um teste numa empresa, se você não colocar o cinto, você pode até rodar. Ou seja, imagina você tá esperando aí 2, 3 meses, 4 meses, aquela tão sonhada oportunidade, aquela tão sonhada vaga de emprego. Quando você consegue ter a oportunidade de fazer um teste, chega lá na empresa, faz toda a atividade, mas não coloca o cinto. O avaliador, provavelmente, ele vai lhe reprovar. Então, sim, o cinto de segurança é obrigatório. Isso aqui nós estamos falando numa questão de contratação. Nós nem estamos falando na questão de segurança na operação, que esse eu não preciso nem citar. O nome do cinto, ele já diz, cinto de segurança. Se você sair na rua hoje com o seu carro, com o seu caminhão, seja lá qual veículo for, e não colocar o cinto de segurança, provavelmente você vai tomar uma multa, certo?
Então você só usa o cinto de segurança no seu carro porque ele dá multa, não porque ele é de segurança. Mas a partir do momento que você tem o conhecimento que dentro das normas regulamentadoras você também pode tomar uma multa, dentro do seu ambiente de trabalho você também pode tomar uma multa, você vai começar a usar. Então sim, você pode ser penalizado e vai ser penalizado provavelmente se não usar o cinto de segurança ao operar uma máquina pesada. Ele é de uso obrigatório. A nossa escola, Status Escola de Profissões, tem a obrigação e o dever de lhe falar que sim, ele é obrigatório. Rodrigo, mas isso não precisa, as máquinas são gabinadas, as máquinas são modernas, então por que ele sai de fábrica já na máquina? Se não precisasse, ele não sairia. O cinto de segurança, sim, ele evita com que o operador ele seja arremessado para fora da máquina, com que ele possa bater a cabeça dele num vidro, ou no volante, ou no painel, com que um caso de tombamento, ou até mesmo dessa máquina vir a ceder, muitas vezes ela cede, mas ela não tomba já direto, esse operador ele fica que nem como se ele estivesse dentro de um liquidificador, ele bate aqui, bate lá, bate lá. Com o cinto de segurança, por mais que ele seja somente o abdominal, isso não acontece, ok? Então, por favor, você como operador de máquinas agora, com o certificado da Status Escola de Profissões, ao subir numa máquina, ao subir num equipamento, a primeira coisa que você deve fazer é clipar o seu cinto de segurança, apertar o seu cinto de segurança, colocar o cinto de segurança, ok? Então, falando ainda da NR12, existem sim alguns componentes que fazem parte de todas as máquinas, certo? Qual componente? A cabine. Então a cabine, sim, ela é projetada, ela é homologada para atender às exigências de testes normatizados para proteger sim o operador em caso de capotagem ou em caso de algum deslizamento. Eu sei que você deve estar pensando, mas Rodrigo, eu trabalho numa retro que não é gabinada. Quando eu falo em gabine, eu me refiro também à estrutura anti-esmagamento, que todas as máquinas possuem, ok? Então hoje as máquinas são obrigadas a sair de fábrica. Por mais que seja uma retro um pouquinho mais antiga, um modelo lá um pouco mais antigo, ela tem que sim ter essa estrutura anti-esmagamento, que são as coluninhas e a capota. Por isso nós, respeitando a norma regulamentadora número 12, não podemos adicionar nada nessa capota, nessas colunas de proteção, ou tirar. Então, muitas vezes o operador ele quer colocar lá um acrílico na frente da máquina, quer colocar alguma coisa, uma foto, seja lá o que for, ele acaba furando, né, para arrebitar ou até mesmo para parafusar nessas estruturas, acaba enfraquecendo. E daí a máquina sim pode vir a tombar e esmagar o operador que está dentro dela. Então, a primeira coisa que o operador ele tem em mente, que quando a máquina vai tombar, se isso vier a acontecer, é tentar pular da máquina. Procedimento totalmente errado, fora das normas de segurança. Você deve ficar dentro do equipamento, pois você estará de cinto. A estrutura da máquina, a cabine, sim, ela sai de fábrica projetada para isso, para com que você não seja arremessado para fora da máquina por estar de cinto e não se machuque ao a cabine vir a se esmagar ou esmagar você, pois ela já saiu de fábrica projetada para isso não acontecer. Então você fica dentro da máquina, tente segurar firme nos comandos, nos volantes e inclinar o corpo para o lado contrário. É o máximo que você pode fazer. Não tente saltar da máquina, pois sim, isto vai ocasionar um acidente grave. Você pode vir a se machucar, você pode vir até mesmo ao falecimento. E sim, neste ramo de máquinas pesadas, isto acontece. Pessoal, na verdade, hoje em qualquer profissão pode vir a acontecer algum acidente. Nós, como escola, nós como instrutores, trabalhamos para que esse acidente não aconteça, certo? Existem locais que você vai trabalhar que são sim extremamente perigosos. Mas se você respeitar todas as regras de segurança, todas as normas, ficar dentro da máquina com um cinto de segurança, se a máquina for gabinada, com a porta fechada, e se essa máquina vier a tombar, você sim estará protegido. Pode vir a se machucar um pouco,
Claro que pode, mas você não vai ser arremessado para fora da máquina, você não vai bater daqui a pouco com a sua cabeça no vidro, com o peito no volante ou em algum comando ou até mesmo no painel e vir aí até mesmo a óbito. É muito importante com que você siga essas normas de segurança e as respeite no seu dia a dia, pois acidentes sim podem acontecer, mas ao respeitar as normas de segurança, nós sim ficamos mais seguros e mais tranquilos. Beleza? Sobre o curso de operador de máquinas pesadas da Status Escola de Profissões. Lembrando que nós estamos falando sobre normas regulamentadoras. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre mais 2 normas regulamentadoras e já vamos entrar num assunto muito bacana, muito legal, que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Fica aqui comigo, até a próxima videoaula.